Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro CPTR11, atualmente um dos fiagros com melhor dividend yield. Será que vale a pena investir nesse ativo? Será que ele é um bom investimento? É o que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Então vamos analisar seus indicadores, pois vamos lá no seu último relatório gerencial entender um pouquinho melhor como é que esse fiagro ele funciona. Lembrando, como sempre, o vídeo ele não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar e estudar melhor sobre ele para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Sempre eu lembro, não invista em algo que você não conheça. Então procure estudar sobre o ativo antes de você sair investindo o seu dinheiro, beleza? Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixei seu like, que é uma maneira de você mostrar seu apoio. Depois deixe aí nos comentários se você investe no CPTR11 ou se pretende investir nele no futuro. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O CPTR11, pessoal, está sendo negociado no momento aqui a R$ 9,43. Então ele é mais um fiagro de base 10. Antes ele era um fiagro de base 100, porém há 2 meses atrás ele realizou um desdobramento das suas cotas e passou a ser assim um fiagro de base 10. Seu dividend yield no momento está aqui na faixa dos 17%, então é uma boa rentabilidade, uma alta rentabilidade. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 1,61. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do CPTR11, já teria recebido em dividendos o valor de R$ 1,61. Aqui podemos ver que ele está com uma desvalorização de 90%, porém é por causa desse desdobramento, né? Então, não devemos levar essa desvalorização aqui em consideração. Se descermos um pouquinho, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,76. Mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 9,43. Então abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP, que é o preço sobre o seu valor patrimonial, está de 0,97. Então isso quer dizer que ele está com desconto de 3% para o que seria o seu preço justo. Lembrando que fiagros é sempre bom você comprar eles abaixo do seu preço justo ou pelo menos sendo negociado no seu preço justo, mas não comprar mais caro, no caso pagar ágil, já que fiagros eles funcionam de uma maneira muito similar aos fundos imobiliários de papel. Então eles mexem com dívidas. A diferença é que os fundos imobiliários de papel são dívidas do setor imobiliário e os fiagros são dívidas do setor agro. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 404 milhões de reais, conta com um pouco mais de 25 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 23 mil cotistas. Tem conseguido aumentar muito o seu número de cotistas, especialmente por causa do desdobramento que ocorreu. Atualmente tem uma liquidez média diária boa de 1,2 milhões de reais. E se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento pago foi de 10 centavos por cada cota. Ele anunciou aqui no mês passado, no dia 11/10, e realizou o pagamento no dia 19/10. Então, provavelmente, essa próxima semana agora, ele deve anunciar seus rendimentos correspondentes ao mês de novembro. E aqui mais nós podemos ver o seu histórico de pagamentos. Ele é um fundo bastante recente, começou lá no ano de 2022, em julho de 2022. Podemos ver que no decorrer do tempo ele vem diminuindo os seus rendimentos. A principal causa é por causa do CDI, né? Já que praticamente a maior parte dos seus CRAs estão indexados a esse índice. Porém, também tem ativos indexados ao índice IPCA, que também vem diminuindo no decorrer do tempo. Então isso tem assim afetado o rendimento que esse fiagro tem pago aos seus cotistas. Aqui no seu relatório gerencial, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor como é que esse ativo ele funciona. Podemos ver que sua gestora é a Capitânia Investimentos. Pelo menos na minha opinião, é uma boa gestora de fundos imobiliários e fiagros. Atualmente ele tem aqui uma taxa de administração de 1% ao ano. Ele cobra também uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI mais 1% ao ano. Aqui a gestão ela menciona qual é o objetivo desse fiagro. Ele fala o seguinte, que o fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da valorização e rentabilidade das suas cotas, por meio de aquisição preponderante de ativos-alvos, que são os CRAs, FITICs ou cotas de outros fundos imobiliários. Então essas são as 3 maneiras que atualmente o CPTR11 ele pode investir. Mas aqui embaixo nós temos algumas informações importantes sobre esse ativo. Primeiramente, que podemos ver que ele tem o total de número de ativos de 40, então ele tem 40 tipos de investimento e o número de domadores dos seus recursos são 23. Então atualmente ele tem aqui 23 devedores.
empresas do setor agro que pegaram dinheiro emprestado com ele. Lembrando que fiagros eles funcionam como se eles estivessem emprestando dinheiro para empresas. E essas empresas, esses devedores que tomaram dinheiro emprestado do CPTR11, eles têm que devolver esse dinheiro que eles pegaram emprestado com acréscimo de juros. Mais embaixo aqui nós podemos ver o seguinte, tirando apenas como referência os seus CRAs, que são seu principal investimento, podemos ver que ele tem CRAs indexados ao índice CDI, com uma taxa média de 4,6%, e CRAs indexados ao índice IPCA, com uma taxa média de 8,5%. Então não são taxas consideradas seguras, porém também não são taxas consideradas arriscadas. Ele consegue assim trazer uma boa rentabilidade com uma certa medida de segurança. E aqui também podemos ver o seguinte, que 64% da sua carteira, no caso do seu patrimônio, está investido em CRAs indexados ao índice CDI e 27% da sua carteira, no caso do seu patrimônio, está investido em CRAs que estão indexados ao índice IPCA. Aqui ao lado podemos ver que a duração média dos seus contratos são de 2,2 anos, 100% dos seus ativos são auditados. Também podemos ver que ele não tem exposição direta a produtores rurais. Não tem direta, mas tem indiretamente, já que é do setor agro. E 100% dos seus ativos estão com pagamento em dias. Então ele não tem sofrido assim com situações de calote, assim como alguns outros fiagros. Aqui podemos ver algumas movimentações que aconteceram no Fiagro no mês de setembro. Ele fala aqui de algumas compras de CRAs que ele realizou no mês de setembro, que foram 6 no total, 3 delas indexadas ao índice IPCA e 3 delas indexadas ao índice CDI. Aqui também podemos ver algumas vendas que ele realizou também de CRAs e também de uma posição que ele tem aqui no outro Fiagro BBGO11. Ele também realizou aqui uma venda. Esse Fiagro ele é bastante interessante porque ele faz muito giro, Ele sempre está comprando e vendendo ativos. Então, geralmente, ele consegue ter uma boa receita através desse giro que ele realiza. Aqui podemos ver o seu resultado financeiro do mês de setembro e podemos ver que ele teve uma receita de 4,8 milhões de reais, uma receita inferior aos meses anteriores. Porém, se você ler lá no comentário do gestor, ele fala que essa receita veio menor por causa da diminuição do índice IPCA, que teve impacto, e também, consequentemente, a diminuição da taxa Selic, já que o CDI ele segue a taxa Selic. Então, isso impactou na receita final do fundo. Podemos ver aqui que ele teve uma despesa de R$ 916 mil, uma despesa bem maior também do que dos meses anteriores, já que ele pagou aqui no mês de setembro também uma taxa de performance. E também teve aqui, com respeito ao desdobramento, teve um reajuste no valor dos ativos. Então, no final, no mês de setembro, ele teve uma receita total aqui de 2,3 milhões de reais, o que equivale a 5,6 centavos por cada cota. Só que ele distribuiu no mês de setembro 10 centavos por cada cota. Então, podemos ver que ele gerou essa receita de 2,3 e pagou em dividendos 4,1, o que equivale a 10 centavos por cada cota. Mas é interessante notar que ele tinha aqui, nos meses anteriores, resultados acumulados. Por exemplo, no mês de agosto, ele encerrou o mês com resultado acumulado aqui de mais de 2 milhões de reais. Então, ele usou esse resultado acumulado que ele tinha para poder completar e conseguir pagar assim os 10 centavos em rendimentos. Aqui podemos ver a sua exposição por tipo de ativos. Então, atualmente, 89,2% de todo o seu patrimônio está investido em CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio. Ele tem uma posição aqui também de 2,3% em CRIs, investe também 2,2% do seu patrimônio em fiagros e o restante está aqui disponível em caixa para futuros investimentos. Mais embaixo aqui podemos ver a sua exposição por indexador, levando em consideração os seus CRAs e os seus CRIs. Atualmente, 64% deles estão indexados ao índice CDI, então eles têm assim, uma maior exposição a esse índice. Então, consequentemente, se a taxa Selic ela continuar caindo, ele vai sentir o impacto na sua receita mensal. E 27% deles estão indexados ao índice IPCA. Aqui ao lado nós podemos ver a sua exposição geográfica da carteira, no caso, a localização dos seus principais devedores. Mais embaixo aqui também nós podemos ver a sua exposição por setor. No caso, qual é o setor de atuação dos seus principais devedores? Podemos ver que 21% são distribuidores e revenda. Ele tem aqui também 17% dos seus ativos indexados a devedores do segmento de açúcar e etanol e 16% indexados a cooperativas, além de outros aqui com uma posição um pouco menor. E aqui podemos ver a sua exposição por devedor. No caso, vai falar qual é o nome de cada um dos seus devedores. Podemos ver que ele tem aqui 3 concentrações superior a 5%, o 8,1% a Comboio, o 7,4% a AgroCalax e com 6% a Fricol. Então este aqui é um ponto a se prestar atenção,
já que ele tem uma concentração superior a 5% nesses 3 ativos. Não é uma alta concentração, né, superior a 10%, porém não é algo que eu aconselho ter, né, já que exposições acabam assim trazendo um maior risco por ativo. E aqui por último ele menciona cada um dos CRAs que atualmente ele tem, né? Ele vai falar aqui quem é o devedor, o setor de atuação desse devedor, o valor emprestado, porcentagem de patrimônio líquido que foi investido nesse ativo, qual é o seu indexador, a sua taxa de aquisição e a duração desse contrato. Então aqui vocês podem ver, como eu havia mencionado, ele tem uma exposição maior a esses 3 primeiros aqui, porém todo o restante vem inferior aqui a 5%, o que é melhor, né? O que já traz assim uma maior segurança nesse ativo. Aqui podemos ver que ele tem algumas cotas também, o outro Fiagro BBGO11, mas a sua maior posição realmente está aí em CRAs e em CRIs. Aqui por último, pessoal, o gestor ele faz um comentário sobre cada uma das culturas que atualmente seus principais devedores estão envolvidos. Ele fala aqui um pouquinho sobre a situação da soja atualmente, fala também sobre o milho, açúcar e etanol, proteína bovina e assim por diante. Então vale a pena aí você tirar um tempinho para poder ler esse comentário do gestor correspondente a cada uma dessas culturas. É que por último também ele faz um resumo sobre cada um dos CRAs que atualmente ele tem, né? Ele vai falar aqui em especial, fazer uma descrição sobre esse ativo e também vai falar um pouquinho sobre as garantias que foram dadas por cada um desses devedores. Lembrando que dívidas, né, CRAs, ele sempre tem garantias, caso o devedor ele não honre com o compromisso de pagar mensalmente os juros e a correção monetária. Então, de modo geral, é um ativo interessante. Infelizmente, nesse último mês, ele acabou assim, sofrendo na sua receita por causa do IPCA e do índice CDI, mas como existe a expectativa do IPCA voltar a subir, então pode ser assim que ele consiga aumentar novamente os seus dividendos. Porém, de modo geral, ele continua pagando acima de 1% ao mês, o que já é algo bastante positivo. Mas deixe aí nos comentários o que é que você acha desse Fiagro. Acha que seria um bom investimento colocar dinheiro nele? Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.